Fala, meus amigos, tudo bom? Então, esse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre libertação e sobre o que Deus quer o nosso coração, que é algo que a gente ouve muito, mas parece que assim não nos explicam bem, né? As pessoas só falam que Deus quer o meu coração, o que importa para Deus é o coração, mas não é tão bem explicado, né? É mais usado como uma desculpa para quando a gente erra, ou para quando alguém talvez nos confronta e a gente usa isso como desculpa. Mas o que importa para Deus é o coração. Beleza. Então eu quero falar sobre isso aqui para trazer talvez esclarecimento para alguém e lembrando que essa é a minha visão, entendeu? É o meu entendimento sobre esses dois assuntos, assim, de forma resumida, né? Por exemplo, por que que Deus ele quer, para chegar, né, a falar, né, por que que Deus quer o nosso coração, eu acredito que eu preciso falar um pouco sobre libertação. E também, né, para falar sobre libertação, eu preciso falar sobre traumas, sobre complexos, sobre várias coisas que nós temos, a gente adquire por causa da nossa criação, por causa do nosso da nossa fase assim de crescimento, né? Depois que a gente nasce, infelizmente, nós adquirimos. E isso tem a ver com o ego, mas eu acho que sobre o ego eu vou postar um outro vídeo depois falando. Então, ou seja, o que que seria, por que que tem que falar primeiro desses traumas para chegar na libertação, para poder chegar no coração? Nós vivemos coisas na nossa vida, geralmente na nossa infância, né? Ou seja, é onde a gente começa a absorver coisas, né? A gente começa a aprender coisas aqui nessa vida e a gente acaba trazendo um significado errado, assim, aparentemente errado, para aquilo que nos aconteceu, né? Para cada momento, cada fase, cada situação, cada desconforto que aconteceu com a gente trouxe um significado. Tanto que depois de adulto a gente aprende a ressignificar isso, né? E a gente acaba trazendo o significado errado, ou seja, a gente acaba gerando traumas em nós mesmos por aquilo que aconteceu com a gente. E quando a gente se torna, né, tá maior e decide parar para analisar esses traumas, para poder se curar desses traumas, se tratar desses traumas, que traumas envolve rejeição, envolve complexo de inferioridade que gera na gente, né? Envolve várias coisinhas que às vezes até falha assim a memória, mas acredito que vocês vão entender. Então esses traumas geram isso, né? E como a gente acabou trazendo um significado errado sobre aquilo que aconteceu, por quê? Porque esses traumas, quando a gente envelhece, eu precisei dar uma pausa que eu me perdi um pouquinho. Quando a gente amadurece, no caso, começa a amadurecer, a gente vai entendendo que a gente precisa tratar esses traumas antigos. E é justamente por quê? Porque as nossas emoções, que o coração ele é literalmente a sede das nossas emoções, é ele quem vem conduzindo a nossa vida. Só que a sede das nossas emoções, ela vem trazendo significados errados pelo nosso coração. A gente significou aquilo que aconteceu com a gente de forma errada. Então, quando a gente para tratar isso, você vai entender que Deus, o tempo todo, ele tentou te ensinar algo, tentou trazer algo para a sua vida através justamente daquilo que para você gerou um trauma, mas para Deus seria uma cura. Então, a gente começa a entender isso e através disso do que a gente vai se curando, vai se tratando, aí que nós chegamos à libertação, para poder depois chegar ao coração, né? Então, a sede das nossas emoções, o nosso coração, ele acabou trazendo significado errado para tudo aquilo que a gente viveu. Para a maioria das coisas, acabou gerando em nós rejeição, acabou gerando em nós complexos de inferioridade, e esses complexos, essas rejeições, faz com que nós hoje tenhamos atitudes erradas. Nós acabamos, eu estou tentando falar assim bem, bem fácil de entender, né? Aí esses traumas gerou em nós, faz com que a gente tome atitudes erradas. Porque um único exemplo assim básico, né, para a gente poder concluir o raciocínio aqui, né? Algo que me gerou uma rejeição faz com que hoje eu me anule nas minhas decisões para poder agradar os outros, para me sentir aceito. Ou seja, acabei agindo da forma errada. E aí, quando Deus quer assumir o controle do nosso coração, que Ele quer o nosso coração, Ele precisa fazer com que esse velho André morra,
na verdade. É o que Paulo vai falar, né? Que o velho homem morre para que nasça um novo homem. E aí, ou seja, quando Deus vai começar a tomar o controle do nosso coração, já que Ele quer o nosso coração, né? O que importa para Ele é o nosso coração. Então, já que Ele quer tomar conta do nosso coração, Ele precisa nos tratar e nos curar. Por quê? Porque esse tratamento, ele nada mais é do que a libertação. Porque até então, quem é que controla a minha vida? São os meus traumas, são as minhas frustrações, são as minhas rejeições. Então, eu ainda sou preso a essas coisas. O velho André ainda, por mais que... Olha que doideira, né? A Bíblia, o próprio Jesus fala em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu conheci a verdade, mas por muitas vezes eu ainda continuo preso, porque eu conheci a verdade, né? Eu conheci a palavra, eu conheci sobre tudo isso que Jesus fez e que ele tem uma nova vida, um novo caminho. E eu ainda assim eu sou capaz de continuar preso. Por quê? Porque por mais que eu tenha conhecido a palavra, tenha conhecido salvação e tudo mais, se quem me governa ainda são as minhas emoções, ainda são os meus traumas, eu continuo prisioneiro das minhas emoções. E aí é que Jesus continua falando, e no João 8,36, 4 versículos depois, ele já diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque tem muita gente que conhece a palavra liberta, beleza, ela te dá um conhecimento para que você mude, para que você tome algumas decisões, algumas atitudes, né, diferentes. Só que se quem te governa ainda são as suas emoções, você continua preso. E isso é algo que, olha que doideira, quem é que tem que trazer o significado correto para a sua vida? É o próprio Cristo. Porque Deus quis te ensinar algo e você significou errado. Então agora que você conhece o Filho e o Filho habita em você, aí verdadeiramente você é livre. Porque ele começa a te tratar e a te curar desses traumas antigos que vêm te aprisionando, fazendo com que as suas emoções governem a sua vida. Então a libertação verdadeira, talvez, né, no meu ponto de vista, uma libertação genuína, uma libertação plena, é onde você tem o próprio controle das suas decisões. É onde Cristo faz de você literalmente um novo homem, uma nova mulher, aonde ele faz de você alguém novo, ao ponto de você ser tratado, ser curado e não agir mais segundo os seus traumas, mas segundo aquilo que ele quis te ensinar através de tudo aquilo que você viveu. Isso é ressignificar. Mas é ressignificar encontrando o significado correto, direto naquele que quis te ensinar. Então, se Deus quis te ensinar algo na sua infância, já desde a sua infância, que a gente já nasce evoluindo. Se ele quis te ensinar algo na sua infância e você trouxe o significado errado, não basta agora você por você próprio, ou seja, só pela verdade, né? Você descobrir, caramba, eu fui prisioneiro, o que eu vou fazer agora para me libertar? Ou seja, só pela verdade, só pelo conhecimento, você vai continuar ressignificando, mas da forma errada. Por quê? Porque você já errou uma vez. Então você pode novamente trazer um significado errado. É por isso que você precisa direto a Deus, através de Cristo, para que Cristo verdadeiramente te liberte. E aí, quando você alcança essa libertação, é aí que Cristo toma conta do seu coração. É por isso que é tão importante para Ele o seu coração. Porque você já não vai mais agir segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dele. Então não dá para você usar como desculpa que que Deus conhece o seu coração e que o importa para ele é o seu coração, se as suas emoções ainda te governam. Então você entendeu que são as suas emoções que ele quer, né? Ou seja, ele quer conduzir ele quer o seu coração por inteiro, mas quem te conduz ainda são as suas emoções. Então você só está mostrando que você só está usando isso como uma desculpa para um erro seu, talvez para alguma falha sua, ao invés de admitir, não, eu ainda não estou pronto, eu não me resolvi bem e tal. E aí a gente acaba dando a desculpa que Deus quer o coração, mas sem entender o que é literalmente ele assumir o nosso coração. E com isso, o que acontece? Ele quer literalmente esse nosso coração, mas não é somente, mas é um pouco mais a fundo. Por quê? Você vai entender que você descobriu a verdade e que você está começando a se mudar, a se curar, a se tratar. Só que se os seus impulsos, por exemplo, no momento ruim você acaba tendo raiva. Aí a sua raiva te leva a querer fazer algo, mas aí você para, analisa e antes de fazer aquele algo errado,
Você vai e muda e faz diferente. Por exemplo, né? Alguém me fechou aqui no trânsito, aí eu vou lá, minha vontade é xingar o cara. Por exemplo, né? Na raiva eu vou xingar o cara. Só que aí eu vou, boto a mão na consciência e decido agir diferente. Mas se o meu impulso ainda foi de raiva, é porque quem me conduz ainda é a minha emoção. Então Cristo ainda não tomou conta do meu coração. Tá entendendo? Ainda não tomou conta por completo. Quando os meus impulsos mudarem, aí verdadeiramente eu sou alguém livre. Porque não é alguém de fora que controla mais a minha vida. Não é alguém, não são as minhas emoções que controlam a minha vida. Não é a minha ansiedade, não e eu digo isso não é só de coisas assim, né? Que a nossa vista é pecado, é errado, mas é coisas internas, não é a minha ansiedade, não é o meu prazer, né? O tesão, talvez. Não é nada disso que controla mais a minha vida, mas é a verdade de Cristo. Então isso é literalmente se tornar livre, isso é literalmente ele assumir o controle do meu coração. É esse controle que ele quer, é amar a ele acima de todas as coisas, ao ponto de cada atitude sua se entregar a ele primeiro, a primícia, né? Por exemplo, aí nós já vamos entrar rapidinho na parte de que seria pecado, só para a gente finalizar esse vídeo. Porque, por exemplo, quando ele assumiu o controle da sua vida, a gente acaba cometendo, a gente acaba assim julgando o que é pecado, o que não é, de acordo com aquilo que eu acho certo, né? Não é à toa que existem aí várias religiões que cada um pensa de um jeito e cada um tira a sua própria conclusão. Mas quando eu me vejo no meio dessa imensidão toda, eu sou incapaz de ser dono de toda a verdade. Incapaz. Tanto que, olha que doideira. Os estudiosos dizem que o universo ele é tão infinito que se você estiver em Marte, por exemplo, você vai olhar para o todo, para o universo todo e vai se achar no meio, no centro de tudo. E se você estiver aqui na Terra, parece que tudo gira em torno da Terra. E se você estiver no Sol, parece que tudo gira em torno do Sol. De tão amplo, de tão infinito que o universo é. Ou seja, no meu ponto de vista, as coisas giram em torno de mim, mas não giram, porque no outro, para ele também gira em torno dele. Então é tudo tão infinito que eu sou incapaz de que algo gire em torno de mim. Então a razão não está comigo, o mundo não gira em torno de mim. E com isso eu acabo tirando essas conclusões, né? E aí eu acabo então achando que eu não sou o dono da razão, não sei de tudo, mas algumas pessoas acabam atribuindo a pecado, o que é pecado, o que não é pecado, de acordo com aquilo que ela acha que é pecado, como se fosse dono da verdade. E nenhum de nós temos a capacidade de ser. Então, atribui-se ao pecado isso, às vezes de acordo com o que cada um interpreta, né? E o que eu acho que se torna pecado? Quando Deus não governa o seu coração. Para mim, isso é o pecado. É quando quem governa a sua vida ou é você, ou são as suas emoções, ou são os seus traumas, ou são as suas frustrações. Quando isso te governa e não ele, se torna pecado. Um exemplo assim, besta. Se quando você acorda pela manhã, ao invés de agradecer a ele, de entregar, de primeira coisa que você levantou, não é nem levantar da cama, né? Você já se ajoelhar agradecendo por mais esse dia. Ao invés disso, a primeira coisa que você faz é olhar para o seu celular, olhar para o WhatsApp. Então, se isso te governa, é pecado. Tá entendendo? Por exemplo, igual bebida. Se hoje isso não me governa mais, eu não sinto assim mais falta, mas tô ali no meio de uns amigos, é até mais polêmico isso, né? Tô ali no meio de alguns amigos e alguém tá bebendo e se eu falar, quer saber, só para ver, vou dar um gole eu acho que não é pecado, porque aquilo não me governa, tá entendendo? A música, eu mesmo, por exemplo, eu tenho o costume de ouvir até um blues, umas músicas assim, até antiga, com mais uma batida, porque traz mais uma paz, traz algo, apesar de que eu prefiro ouvir louvores, né? Mas louvores que engrandecem o nome de Deus. E fora isso, eu gosto de ouvir uma música na hora que eu tô fazendo minha janta ou arrumando minha casa. Gosto de ouvir um outro tipo de melodia. E eu não vejo pecado, porque isso não me governa. A partir do momento que, por exemplo, eu só consigo arrumar minha casa se estiver ouvindo aquele tipo de música, aí já está me governando, aí já é pecado. Independente se seja uma prostituição, né, que a gente olha como algo muito grave, ou se seja um celular, um WhatsApp. Se isso me governa, seja qual for a coisa, eu acredito que isso seja pecado. Então ele quer o seu coração ao ponto de que ele governe a sua vida, governe as suas emoções. É isso que talvez não foi tão esclarecido para nós. Então antes de a gente usar, né, o exemplo de que ele quer o nosso coração, a gente precisa reavaliar
e entender se realmente ele tem o nosso coração ou não, porque é algo muito mais a fundo do que o que a gente tem aprendido e tem sido ensinado. E talvez, se você nunca foi ensinado, nunca foi aprendido, ou talvez não foi tão esclarecido para você, saiba que ele quer o seu coração a este ponto, ao ponto de que ele governe toda a sua vida, de que ele governe todas as suas ações, é amando ao Senhor, como Jesus falou, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então é esse amor que ele quer, a primícia, né? A primazia de todo o nosso ser dele. Beleza?